Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo, trabalho com a disciplina de Filosofia no Instituto Federal da Bahia, campus de Ilhéus, e juntamente com outros professores, colegas, professores e um aluno nosso de informática, que é bolsista do projeto, nós desenvolvemos um projeto de ensino que é apoiado pela Pró-Reitoria de Ensino da instituição, do IFBA, de acordo com o edital da PROEM 06 de 2020. Nosso projeto visa a produção de material didático para ser disponibilizado em contexto de ensino remoto, em contexto de ensino em época de pandemia. Então, o objetivo é produzir discussões, materiais, textos, vídeos que ajudem ou que contribuam para a discussão ou a apresentação do conteúdo de filosofia nesse momento de suspensão das aulas presenciais. O título do projeto é Virtualidade e Mediação Tecnológica no Ensino de Filosofia e Sociologia. E para início de conversa, nós iremos muito brevemente apresentar e conversar um pouco sobre o primeiro tema desse nosso projeto, que é o tema A Felicidade em Aristóteles, ou aquilo que ele compreende por ética. A ética em Aristóteles, que como nós iremos ver, entende ou defende a ideia de que a felicidade é o sumo bem do homem. O que significa, porém, sumo bem? O que significa, antes disso, o bem? Como nós iremos ver, o bem significa ou consiste para o pensador, para o filósofo grego, na finalidade ou no objetivo de toda ação. A medicina, por exemplo, tem como bem, ou seja, como finalidade, a produção da saúde. A navegação tem como bem ou finalidade navegar. E assim por diante. Todas as ações possuem uma finalidade. Todas as ações possuem, portanto, um bem. Ele pergunta, no entanto, ele se questiona qual seria o fim do homem, ou, em outras palavras, qual seria o seu objetivo, qual seria o bem maior ou o bem supremo do homem. Para responder essa pergunta, é preciso considerar que, para o pensador, todas as nossas ações são sempre meio para conseguir outra coisa. Então, quando, por exemplo, nós desejamos riqueza porque através da riqueza nós queremos conseguir outras coisas. Por exemplo, através da riqueza nós queremos conseguir uma vida confortável, através da riqueza nós queremos conseguir uma casa, um carro ou o que quer que seja. Então, a riqueza é um meio para outra coisa. Quando nós desejamos, por exemplo, a honra, nós desejamos isso porque isso é um meio para outra coisa, que é o respeito da comunidade, o respeito dos outros, das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, tudo que nós desejamos é sempre meio, é sempre com uma espécie de ponte para uma outra coisa que nós visamos. E essa outra coisa, existe, porém, para ele, uma outra coisa que nós desejamos, que não é meio para nenhuma outra coisa. Se o dinheiro nós queremos não por causa dele, mas porque através do dinheiro nós vamos conseguir outras coisas, existe, porém, um bem que nós visamos por ele mesmo, sem buscar um outro objetivo ou finalidade, senão ele próprio. E esse bem que nós buscamos por ele mesmo, e que não é meio para qualquer outro fim, porque ele é um fim em si mesmo, é justamente aquilo que o filósofo entende por felicidade. No entanto, ele logo em seguida ele faz questão de destacar e ponderar que os bens exteriores, que é aquilo com o que nós estamos mais habitualmente acostumados a identificar a felicidade, é o caso da honra, do dinheiro, de uma família, de uma boa família, de amigos, de beleza física. Todos esses bens exteriores, eles não trazem ou eles não se identificam com a felicidade. Em outras palavras, a felicidade não é a honra, não reside no dinheiro, não reside na família, não reside nos amigos, nem na beleza física. Porque todos esses bens nós buscamos em função de outra coisa. Nós buscamos a honra para ser queridos, para sermos respeitados pelos outros. Nós buscamos dinheiro para adquirir bens materiais que, porventura, nos apetecem. Nós buscamos uma boa família para sentir conforto, para sentir segurança. Nós desejamos amigos para ter companhias agradáveis com quem passar o tempo. Nós desejamos a beleza física para atrair e ser objeto de desejo dos outros.
Portanto, todos esses bens não são ou não se identificam com a felicidade porque eles não são fins em si mesmos. Nós não buscamos, por exemplo, dinheiro por ele mesmo, mas buscamos o dinheiro em função daquilo que ele pode nos oferecer. E a felicidade para ele, como eu dito antes, é um fim em si mesmo. Nós não buscamos a felicidade em função de outro objetivo. Nós buscamos a felicidade por ela mesma. Queremos ser felizes, o homem quer ser feliz para ser feliz. Ao contrário, por exemplo, dos bens exteriores que nós sempre desejamos para outra finalidade, ou em função de outra finalidade. Portanto, a felicidade seria um bem supremo buscado na medida em que é um fim ou finalidade em si mesma e que nós desejamos sem pensar em nenhum outro objetivo senão ele mesmo. Por outro lado, essa ideia de felicidade em Aristóteles, que identifica a felicidade com o bem supremo, a finalidade ou o objetivo, aquela meta maior dos seres humanos, porque nós não desejamos a felicidade em função de outra coisa, mas por ela mesma. O filósofo identifica a felicidade, por outro lado, com a atividade contemplativa, ou, em outras palavras, com o pensamento, com o exercício da razão. A felicidade seria também para ele aquilo que nos caracteriza, aquilo que é genuinamente nosso, de seres humanos. A vida não é algo que é genuinamente nosso, porque mesmo as plantas vivem. Sentir as emoções também não são algo genuinamente nosso, porque os animais também têm apetites. Os animais também têm, por exemplo, desejo sexual, medo, coragem e assim por diante. Nós, seres humanos, portanto, não simplesmente vivemos. Não é isso que nos define genuinamente, nem a vida, nem as emoções. Aquilo que nos define de maneira genuína e exclusiva, que é próprio nosso de seres humanos, seria o pensamento, a atividade racional, que seria para ele também a atividade mais nobre, mais divina e, portanto, a atividade que mais se aproxima da felicidade. Entre as atividades humanas, seria a mais apta a nos fazer felizes, porque é a atividade mais próxima daquela atividade própria dos deuses. O que os deuses fazem para eles senão pensar, senão contemplar a verdade. Então a vida contemplativa, que outra coisa não é senão a vida de pensamento, seria para ele a vida feliz. E nesse sentido, só o ser humano é feliz, porque só o ser humano é capaz de pensamento, só o ser humano é capaz de contemplação. Por outro lado, Aristóteles, ao mesmo tempo em que defende que a felicidade é aquilo que nós aspiramos por ela mesma, sem outro objetivo senão ela própria, ela em si, e ao mesmo tempo, depois de ter dito que a felicidade é a atividade contemplativa que mais se aproxima dos deuses, divide a virtude. A vida feliz consiste na vida virtuosa. A vida virtuosa, porém, ela se divide em dois aspectos, em dois, por assim dizer, braços, que é a virtude intelectual e a virtude moral. Saber tocar muito bem piano, por exemplo, saber tocar muito bem violão, era entendida pelo filósofo como uma virtude. Essa virtude é o que ele chamava de virtude intelectual, porque se aprende com o ensino, se aprende com o estudo. Mas além da virtude intelectual, há também para ele a virtude moral, que não se aprende pelo ensino, pelo estudo, mas se aprende pela prática, pelos hábitos. É praticando boas ações que nós nos tornamos pessoas boas. Por isso, a virtude moral consiste na virtude que é fruto de um hábito, de uma repetição. E, ao mesmo tempo, essa virtude moral, que é fruto desse hábito e repetição, seria para ele o caminho do meio entre dois excessos. O excesso da falta e o excesso do exagero. Então, a virtude seria, por exemplo, o meio termo entre a covardia e a temeridade, ou seja, a coragem. A coragem é uma virtude, porque é o meio termo entre a covardia e a temeridade. Então, ser virtuoso significa para ele ser moderado, não exagerar nem para mais nem para menos. O amor próprio, por exemplo, o orgulho em excesso traz infelicidade, porque uma pessoa muito orgulhosa que se ama demais pode se tornar infeliz. Ao mesmo tempo, uma pessoa que não se ama de modo algum, que não tem a mínima autoestima, também não vai ser feliz.
A felicidade é um meio termo entre dois excessos. Portanto, resumindo o que foi dito, o que foi apresentado, a felicidade para ele consiste na finalidade ou no bem supremo da ação humana, na medida em que é um bem que não é buscado em função de outro bem. Ele é um fim em si mesmo. Por outro lado, a felicidade é identificada com ele também com a vida que os deuses levam. E a vida que os deuses levam seria para ele a vida contemplativa, a vida do pensamento. E, ao mesmo tempo, ser feliz significa também ser virtuoso, o que significa adquirir as virtudes intelectuais pelo estudo, pela reflexão, pelo treino, e morais, que são as virtudes que se adquire pelo hábito. Virtudes que significam a moderação, o não excesso, o não exagero. Beleza? Então essa foi apenas uma apresentação geral do que significa ser feliz para Aristóteles, que contém algumas indicações aí do que ele entendia por esse tema, por essa questão tão importante. Nós temos aqui, por fim, para encerrar, uma questão que discute um pouco esse problema, que discute um pouco essa noção de felicidade de Aristóteles. Vejamos o que a questão apresenta. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor nós a identificamos como felicidade. A questão, ela trabalha, como eu disse, a ideia de felicidade em Aristóteles e solicita do aluno a seguinte reflexão. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como já foi dito ao longo dessa apresentação, a felicidade nada seria senão a finalidade das ações e do comportamento humano. Ser feliz é o bem, ou seja, o fim a que os seres humanos aspiram de maneira absoluta, porque não visando nenhum outro fim. Beleza? Então, na verdade, foi só uma apresentação bem geral, uma apresentação bem sumária do tema da felicidade em Aristóteles, que constitui, então, a temática, uma das temáticas, pelo menos, centrais da sua Ética a Nicômaco, do seu tratado. Beleza, pessoal? Espero que a reflexão tenha sido proveitosa e até uma próxima.